E aí, galera da primeira série militar, tudo bom com vocês? Espero que sim, tio Flávio está na área aqui para corrigir nosso plano de estudo de biologia do nosso teste do primeiro trimestre, tá bom? Então a gente não vai perder tempo, né? Se desvincula de tudo aí que possa te atrapalhar, se possível coloque um fone de ouvido, preste atenção que o nosso objetivo aqui é trilhar um caminho melhor para que você arrebente no seu teste e com certeza isso se transforme em conhecimento e você possa aplicar também, não só na escola, mas nos concursos que vocês estão prestes a fazer, tá bom? Vamos lá? Sucesso para todos. Primeira questão, tá assim, ó. Durante todo o ano de 1995, o governo deixou de fornecer iodato de potássio aos fabricantes de sal. O iodo é essencial para o ser humano. Problemas, porém, só se manifestam em populações subnutridas, que não incluem em sua alimentação produtos do mar, uma fonte rica natural de iodo. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente, ele quer o nome da glândula que é ocasionada pela falta dele e a doença provocada pela falta desse alimento. Nós sabemos que a glândula é essa glândula que está na base do pescoço, chamada de tireoide. Se a concentração de iodo diminuir demais, ela pode manifestar o que está na letra B, chamado de bócio endêmico, em algumas regiões também conhecida como papeira, beleza? Quando a tireoide funciona abaixo do que deveria, causando um certo letargia, uma certa letargia nas pessoas. Algumas pessoas acabam engordando um pouco mais, tendo dificuldade, pouca disposição para poder trabalhar, estudar e tudo mais. E aí, ela tem que procurar um endocrinologista para estar resolvendo essa situação. Então, o nome da glândula é tireoide e o nome da doença é bócio endêmico, letra B. Falou? Número 2, a quitina é um homopolímero linear com estrutura semelhante à celulose. Esse carboidrato está presente no táxon dos artrópodes, nematóides, formando a casca do ovo desses organismos. O metabolismo e degradação da quitina envolve processos de síntese e degradação catalisados por enzimas específicas, como as classes das glicotransferases presentes no complexo de Golgi das células desses animais. A quitina está presente no revestimento traqueal, matrizes peritróficas do epitélio intestinal e também no exoesqueleto. E aí tem uma tirinha aí onde o inseto está passando a seguinte situação. A fabulosa carapaça dos insetos. Na segunda tirinha, fonte de inspiração das armaduras medievais. E na última, não podemos dispensar as bolinhas? Aí o rapaz, nem pensar. Bem, o que está dizendo a história? Que a partir da observação da carapaça de joaninhas, que é um exoesqueleto rígido que protege esses animais, foram criadas ideias para que as armaduras medievais fossem construídas. No final tem uma piada, porque o cara achou que pelo menos as bolinhas das joaninhas poderiam ter sido dispensadas, né? E ele complementa dizendo assim, a carapaça de quitina dos insetos é relacionada à sua função protetora. Nesses animais, a quitina também se encontra diretamente relacionada às funções de que outras funções são desempenhadas nesses animais, que são dependentes dessa substância que é a quitina. Dá uma olhadinha na letra C, sustentação e respiração. O exoesqueleto do animal, o esqueleto que ajuda na movimentação e sustentação, depende da quitina. E no próprio texto fala sobre a respiração, porque as traqueias também são revestidas por essa mesma substância. Então a resposta é sustentação e respiração. Foi? Agora é verdadeiro ou falso em relação aí aos minerais? Primeiro, na número 3, o magnésio presente na clorofila é, portanto, necessária a fotossíntese. Sim, o magnésio é um dos sais minerais indispensável para a absorção da energia solar na clorofila para que as plantas, algas e as cianobactérias consigam realizar a fotossíntese. Verdadeiro, hein? 2. Cálcio é necessário para a ação de certas enzimas importantes em processos fisiológicos. Sim, como a contração muscular, transmissão de impulsos nervosos e coagulação sanguínea. Não tem nada de errado, verdadeiro também. Ferro, presente na hemoglobina, faz parte dos pigmentos importantes na respiração, participando aí nos citocromos.
sem o ferro, a hemoglobina não consegue se combinar com gás, oxigênio e carbônico para fazer essa transferência dessas moléculas de acordo com a necessidade, transferindo gás, oxigênio para dentro das outras células e gás carbônico para fora do organismo. Também verdadeiro. Próximo. Fosfato é o principal cátion extra e intracelular, ok? Não. Nós temos a bomba de sódio e fosfato, ok? Um permanece em maior quantidade, concentração fora da célula e o outro em maior quantidade dentro da célula. Não tem como ocupar a mesma concentração dentro e fora, por isso é falso. E a última, cloreto, importante cátion, presente tanto na hemoglobina quanto na clorofila, não está nem numa coisa nem outra. O cloreto é importante na formação, por exemplo, do ácido clorídrico presente no suco, do suco gástrico, ok? Que está dentro do nosso estômago, que ajuda a amolecer os alimentos, transforma o pH próximo de 2, um pH baixo, para que as enzimas chamadas de pepsinas possam agir sobre as proteínas presentes em alimentos como leite, carnes, ovos, feijão e daí por diante. Ficou assim, ó, verdadeiro, 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 falso e falso. Vamos ver qual a alternativa que corresponde a isso aí. A alternativa é a letra B de bola. Falou? Questão número 4 agora. Os produtos light a seguir são considerados mais saudáveis que as suas versões originais, devido à redução de um elemento relacionado à pressão osmótica, que em excesso é prejudicial à saúde, pois. Então nós temos aí caldo quinó, né? Nós temos aí um tipo de miojo, nós temos um tipo de requeijão, e está escrito nesses alimentos aí que eles são light, porque tem menos uma determinada substância que pode causar, né, problemas relacionados ao aumento de pressão, tá bom? Vamos lá. Tu acha que a letra A é o sódio? Em excesso está relacionado à diminuição da pressão sanguínea? Não. O excesso de sódio aumenta a pressão sanguínea. A pessoa passa a ser hipertensa, beleza? Por quê? Porque quando o sódio aumenta a sua concentração no sangue, o corpo entende que a água tem que ser absorvida para compensar esse aumento de sódio. Se mais água passa a estar na circulação sanguínea, a pressão do sangue lá dentro aumenta, beleza? Letra B. O sódio em excesso está relacionado ao aumento da pressão arterial? Sim. Aumento arterial. Ao aumentar o volume do sangue nos vasos sanguíneos, é o que eu acabei de falar agora. Se a quantidade de sódio é elevada, a água também se eleva ali. Perceba que você tem bastante sede ao consumir alimentos ricos em sódio, que nem sempre são alimentos salgados. Refrigerantes, por exemplo, são riquíssimos em sódio, beleza? Com mais água na circulação sanguínea, aumenta a pressão no interior desses vasos, tá bom? Resposta letra B. Essa foi a número 4. Na número 5, tem imagens de um nadador fazendo nado de costas e você vê que dá para ver direitinho a água sobre a superfície corporal dele, formando como se fosse uma película, não é verdade? Isso tem um nome e eu ensinei para todos vocês que são meus alunos, tenho certeza que vocês aprenderam nas outras unidades, também com os outros colegas. A imagem acima demonstra claramente uma das propriedades da água. Nesse caso, podemos perceber que as moléculas de água que estão presentes na interface entre o ar e a água estão intimamente ligadas, fazendo com que a força de ligação entre elas seja extremamente forte. O ponto dessas ligações não se rompe, mesmo com a ação do nadador dentro da piscina. Assinale corretamente a opção que demonstra qual propriedade da água estamos falando. Qual o nome da propriedade da água? Vou te dar uma outra situação. Quando insetos pousam sobre a água e parece que eles estão sobre colchões d'água, né? Sobre uma película que forma um colchão d'água, impedindo que ele afunde ali. Qual o nome? Essa força de coesão tão grande que existe entre as moléculas de água, formando essa fina película. O nome do fenômeno é tensão superficial. E é o mesmo fenômeno que a gente pode ver nessa imagem, que apesar de ser preta e branca, dá para a gente entender que é justamente a película que vai se formando sobre o corpo do atleta, tá bom? Próxima questão. Na tabela a seguir está listada a quantidade de oxigênio consumida em diferentes órgãos humanos vivos, proporcionalmente à massa total de cada uma das estruturas. Quanto maior o consumo de oxigênio,
maior é o metabolismo do órgão. Considere que existe uma relação direta entre a quantidade de água presente nos tecidos humanos vivos e a taxa metabólica dessas células. Dessa forma, levando em consideração apenas os órgãos listados na tabela, é esperado que haja maior porcentagem de água em quais tecidos? A gente aprende em biologia que quanto maior é o metabolismo, quanto maior é o gasto energético daquele tecido, daquele órgão, mais gás oxigênio ele gasta e maior é a necessidade de moléculas de água para que esses processos aconteçam. Quanto maior o metabolismo, maior é o gasto de água. Quanto menor é o metabolismo, menor é a taxa de água. Onde é que a gente enxerga aí que há um metabolismo relacionado ao consumo de oxigênio maior? Aonde? 10% nos dentes, 50% nos ossos, 60% nos rins, 80% nos músculos e 85% no encéfalo. Cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, né? Que formam o nosso encéfalo, eles gastam muito mais oxigênio porque o metabolismo deles é mais elevado. Então a resposta só pode ser o encéfalo. Falou? Número 7. As plantas e animais utilizam diversos componentes químicos na formação de partes importantes de seus organismos ou na construção de estruturas importantes em sua sobrevivência. A seguir estão citados alguns. Primeiro, o esqueleto externo dos insetos é composto de um polissacarídeo. Depois ele vai querer as afirmativas, né? Corretas, né? Então vamos logo preencher isso aqui. O esqueleto externo dos insetos é composto por um polissacarídeo. Nós já vimos numa outra questão que esse polissacarídeo é a quitina, certo? Escreva aí do lado, quitina, tá certíssima essa afirmação, tá bom? Depois, as células vegetais possuem uma parede celular formadas por polipeptídeos, risca isso aí, escreve do lado. Polissacarídeo, bota o nome também dele, que é a celulose, beleza? 3. Os favos das colmeias são constituídos por lipídios. Sim, são constituídos por lipídios chamados de cerídeos. Você pode colocar aí, tá bom? E a número 4, as unhas são impregnadas de polissacarídeos que deixam rígidas e impermeabilizadas, ok? Não são polissacarídeos, porque aí é uma proteína chamada de queratina. Então a 1 e a 3 estão corretas. A resposta é letra B de bola. Falou? Número 8. Os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididas em 3 grupos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. A coluna 1 a seguir apresenta os grupos. Nós temos a coluna, os monos, oligos e os polissacarídeos, tá? É para associar com as substâncias que estão abaixo. Vamos lá. A sacarose. A sacarose é a combinação de glicose com frutose. Ela é um monossacarídeo. Disacarídeo. Todo di, tri, teta, até 9 nós consideramos como oligosacarídeo. Então a sacarose é um oligosacarídeo. O amido é formado pela união de 1.400 glicoses. 1.400 é muita coisa, né? Só pode ser polissacarídeo. A galactose, ela é uma molécula simples de carboidrato, então ela é um monossacarídeo. A desoxirribose também é um monossacarídeo. Se caísse a ribose do RNA, também seria, tá bom? A quitina é formada pela união de milhares de monossacarídeos, milhares de glicoses, ela é um polissacarídeo. E a maltose é formada pela união de 2 glicoses. São 2 glicoses e é oligosacarídeo. A sequência certinha aí vai conferir com a letra A, beleza? Próximo. Defende-se que a inclusão da carne bovina na dieta é importante por ser uma excelente fonte de proteínas. Por outro lado, pesquisas apontam efeitos prejudiciais que a carne bovina traz à saúde, como o risco de doenças cardiovasculares. Devido aos teores de colesterol e também de gordura, há quem decida substituí-la por outros tipos de carne, como a de frango e a suína. O quadro abaixo apresenta a quantidade de colesterol em diversos tipos de carne, crua e cozida. Nós temos uma tabela onde a segunda coluna referente ao colesterol está relacionada à carne crua e ao lado, a terceira coluna, a carne já cozida. Os valores costumam ser um pouco diferentes, tá bom? Número 1. O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares por ingestão habituais da mesma quantidade de carne
É menor se a carne branca for de frango do que for de toucinho? Se você olhar a carne de frango, os valores são 104 e 139 e a toucinha é 54 e 56, ou seja, menor do que a de frango. Então, ao contrário, está errado, ok? Número 2, uma porção de contrafilé cru possui aproximadamente 50% da sua massa constituída de colesterol? Não é 50%, porque se você olhar o contrafilé, tem 51 cru e 66 cozido, né? Então, 51, vamos considerar 50, por exemplo. 100 miligramas corresponde a 5% de 100 gramas e não 50% como está aí, tá bom? Número 3, a retirada da pele de uma porção cozida de carne escura de frango, dá uma olhadinha lá em cima, altera a quantidade de colesterol a ser ingerida? Escura de frango, se você retira, o valor fica diferente, ok? De 80 vai para 124 e se for carne de frango em cima sem pele, de 58 vai para 75, então verdadeiro, tá? E por último, a pequena diferença entre os teores de colesterol encontrados no toucinho cru e no cozido indica que esse tipo de alimento é pobre em água, tá bom? Existe água também nas carnes, tá? Mas pelos valores baixos aí de colesterol, você deduz que o valor de água também seja equivalentemente baixo, tá bom? Então a resposta é letra E, onde diz que a número 3 e a número 4 estão corretas, beleza? E a última questão, ele fala assim, ó, a Prefeitura de Araçatuba descobre gordura em bebedouro de Praça no Paraíso. Donos de trailers serão notificados sobre o problema. A Prefeitura de Araçatuba se surpreendeu ao constatar que o despejo de óleo de cozinha seria o responsável pelo entupimento do sistema de drenagem de água de um bebedouro público instalado na Praça da Igreja do bairro Paraíso. O flagrante foi feito na manhã de segunda-feira por uma equipe de uma empresa terceirizada pela administração municipal. Como não se sabe quem estaria despejando o material no ralo do bebedouro, o caso foi comunicado à Secretaria Municipal da Fazenda, que deve notificar os comerciantes instalados próximos, principalmente donos de trailers, sobre a proibição de despejo do material no local. O óleo de cozinha, mencionado nesse texto, é uma substância lipídica do tipo glicerídeo que possui uma ou mais cadeias de ácidos graxos insaturados em sua composição. Tal fato faz com que ele possua uma consistência líquida à temperatura ambiente. Contudo, mesmo líquido, essa substância não é solúvel em água, ela não se dissolve em água. Marca alternativa que possui, respectivamente, a característica dos lipídios, que os tornam insolúveis em água, e o resultado da hidrólise dos glicerídeos, tá bom? Primeiro, por que ele não se combina em água? Porque a água tem natureza polar e os lipídios são apolares, uma natureza química diferente. Em segundo lugar, se você quebra um glicerídeo, o que é liberado? Quais são as duas moléculas básicas que formam os lipídios? São ácidos graxos e um álcool, que no caso aqui dos glicerídeos, esse álcool é chamado de glicerol. Dá uma olhadinha na letra B, está dizendo que o óleo é apolar e está dizendo que com a quebra dele você libera ácidos graxos e o álcool, que é o glicerol. Só pode ser a letra B, viu? Então é isso, 10 questões que vão ajudar vocês com certeza, né, a organizar melhor as suas ideias para o seu teste, e eu espero de verdade que vocês arrebentem lá, tirando uma ótima nota, tá bom? Grande abraço do professor Flávio, fiquem com Deus.